Os militares depuseram o presidente João Goulart e tomaram o poder em março de 64 com a promessa de combater a corrupção e evitar o avanço da esquerda. Prometiam também devolver o poder aos civis o mais rápido possível. Promessa que se perdeu na sucessão de generais presidentes. 5 ao todo: Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. E que se perdeu também na sequência de atos institucionais para acabar com os partidos, instituindo o bipartidarismo. Controlar o Congresso, censura para calar a imprensa, prisões arbitrárias, tortura e até assassinatos para silenciar a oposição. Tudo isso a pretexto de proteger a liberdade e em nome da segurança nacional. Uma das consequências foi a saída de mais de 9.000 refugiados políticos para o exterior, formando o maior contingente de exilados que a história do Brasil conheceu. A luta pela anistia começou no início dos anos 70 e se intensificou durante o governo Geisel. Nesta grande manifestação no centro de São Paulo, em 78, o clamor popular era por anistia, eleições diretas em todos os níveis e convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A lei da anistia, sancionada no dia 28 de agosto de 1979 pelo presidente João Figueiredo, não era ampla nem irrestrita. Ela deixou de fora os que tinham recorrido à luta armada para combater a ditadura e acabaram condenados pela justiça militar. Porém, restaurou os direitos políticos das pessoas atingidas pelos atos institucionais baixados depois do golpe militar de 1964. E por isso, foi saudada como um marco na luta pela redemocratização do país. A lei, assinada pelo presidente Figueiredo, beneficiou mais de 9.000 pessoas, mas deixou de fora outras 700. 3 meses depois, um decreto incluiu presos políticos no indulto de Natal. E aos poucos, a anistia foi sendo ampliada. Entre os pontos polêmicos, o mais questionado foi o da extensão da anistia também aos torturadores. Vários juristas defenderam que os casos de violação dos direitos humanos deveriam ser investigados e seus autores punidos, o que não aconteceu. Por exemplo, os agentes que torturaram até a morte o jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODE em São Paulo em 1975. Continuam impunes até hoje. Críticas à parte, o dia da anistia foi um dia de conciliação nacional que permitiu o retorno em massa dos exilados e preparou o caminho para a retomada do poder pela sociedade civil, eleições diretas e constituinte. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser. Eram celas amplas, grandes, onde ficavam inúmeros presos, 8, 9, 10, 15 às vezes. E houve até épocas em que até nos corredores ficavam presos, porque estavam cheio, o presídio estava cheio, então os presos ficavam nos corredores, inúmeros presos, e lá mesmo os corredores eram torturados. Era uma casa em que as pessoas eram torturadas e mortas. Depois que era obtida a confissão dessas pessoas, essas pessoas eram mortas. E era uma casa onde eles levavam os prisioneiros políticos para serem interrogados, e essas pessoas, a maioria delas foram assassinadas, seus corpos desapareceram, as famílias e as pessoas nunca mais, as organizações políticas souberam dessas pessoas. Eu permaneci nessa casa, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis,
por 96 dias. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir, antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear, de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Nós estamos num momento crucial, acho eu, da história contemporânea do Brasil. Trata-se de saber se a Corte Suprema vai ou não defender a dignidade do Estado brasileiro. Se o Supremo Tribunal Federal, que Deus não permita, julgar que a arguição de descumprimento de lei fundamental em relação à lei de anistia não é procedente, só nos resta denunciar o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e outras instâncias internacionais. É preciso, então, que o Estado brasileiro assuma a sua posição repugnante e réu de crimes contra a humanidade. Desde 1914, o Brasil reconhece os princípios do direito internacional mediante a ratificação da Convenção de Haia sobre a Guerra Terrestre. O Estado brasileiro reiterou o compromisso com a comunidade internacional em evitar sofrimento à humanidade e garantir o respeito aos direitos fundamentais do indivíduo ao assinar a Carta das Nações Unidas em 21 de julho de 1945. O Estatuto do Tribunal de Nuremberg, ratificado pela ONU em 1946, traz a definição de crimes contra a humanidade. As Convenções de Genebra, de 1949, a Convenção sobre a Prevenção e a Repressão do Genocídio e o recente Estatuto de Roma enfatizam a linha de continuidade que há entre eles, não deixando dúvidas para a presença em nosso ordenamento, via direito internacional do tipo crimes contra a humanidade, pelo menos desde 1945. Além disso, é consenso na doutrina e jurisprudência internacionais que os atos cometidos pelos agentes do governo durante as ditaduras latino-americanas foram crimes contra a humanidade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse sentido, consolidou o entendimento que os crimes de lesa humanidade não podem ser adicionados por legislação interna, em especial as leis que surgiram após o fim de ditaduras militares. Revisão do passado. A Secretaria Especial de Direitos Humanos lança o primeiro documento oficial que reconhece que os órgãos de repressão do regime militar foram responsáveis pela tortura e morte de centenas de militantes de movimentos de esquerda que se opunham à ditadura. O livro, lançado nos 28 anos de entrada em vigor da Lei da Anistia, relata crimes cometidos por agentes da lei, em nome, portanto, do próprio Estado. O documento não conseguiu informações sobre o destino de 133 pessoas desaparecidas durante a ditadura.
Marta era menina quando viu o pai pela última vez em Cuba há 37 anos. Norberto Nering era militante da ALN, a Ação Libertadora Nacional, e voltou do exílio para lutar pela derrubada do regime militar. Segundo a polícia, ele se enforcou com uma gravata. Por mais de 2 décadas, a família recolheu provas de que ele foi torturado e executado. Só em 97 conseguiu um novo atestado de óbito. Eu realmente não consegui averiguar exatamente, por exemplo, quem matou meu pai, eu não sei. E eu acho que eu tenho o direito de saber quem matou meu pai. A história de Norberto está entre as cerca de 400 contadas no livro Direito à Memória e à Verdade. Lançado hoje em Brasília, o documento é resultado de 11 anos de trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Não é fácil pedir compreensão às pessoas que estão há tanto tempo esperando apenas uma notícia. Apenas é saber onde está o corpo, sabe, da pessoa que eu quero encontrar. Mas ainda há muita coisa a ser revelada. A historiadora Maria Aparecida Aquino afirma que vários arquivos permanecem inacessíveis. CIE, Centro de Informação do Exército, CISA, Centro de Informação da Aeronáutica, CENIMAR, Centro de Informação da Marinha, e mesmo os documentos dos chamados DOI-CODES, que existem a partir de 1970, nunca vieram à tona. Para Marta, não há dinheiro que pague a ausência do pai. E apesar do que diz a lei da anistia, ela cobra a punição dos torturadores. Preciso fazer justiça, quer dizer, não é possível você ter legalidade com crimes ocultos, não existe isso em nenhum lugar do mundo. O lançamento do livro causou irritação nas Forças Armadas, entre militares da ativa e da reserva. Pouquíssimos admitiram esse desconforto publicamente. Os argumentos contrários ao livro e a decisão do governo de apoiá-lo dão conta de que ele é inoportuno e apenas poderá desencadear mais ódio entre os brasileiros. Além disso, os opositores do documento argumentam também que ele incentiva a chamada indústria das indenizações. Para a historiadora Maria Aparecida Aquino, as Forças Armadas não têm nada a temer. Isto também é bom para eles, para o futuro da instituição, porque a própria instituição, sabendo que a sociedade brasileira sabe que num determinado momento ela não foi por um caminho que é aquele que a sociedade espera, isto ajuda para que no futuro, todos nós juntos, sociedade e Forças Armadas, possamos construir uma sociedade brasileira melhor. O caso Herzog é um daqueles que vai levar o Brasil, provavelmente, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse caso foi reaberto a pedido de alguns procuradores da República que entendem que o arquivamento que houve da investigação anterior, aplicando a lei de anistia, foi indevida. No nosso pensamento, a lei de anistia ela não beneficiou os militares. E isso porque não está previsto no seu texto essa figura de proteção para os militares, e mesmo que estivesse, essa proteção seria incompatível com a Constituição brasileira, com a defesa dos direitos humanos e com as obrigações que o Brasil tem assumido no âmbito internacional. Infelizmente, esse posicionamento não foi comungado por outros procuradores que têm a função de entrar com a ação penal, que arquivaram o pedido de uma ação criminal. Esse arquivamento foi homologado pela Justiça Federal. Então esse caso está definitivamente encerrado na Justiça brasileira. E o único caminho que sobrou às famílias e à sociedade civil foi buscar o sistema interamericano de direitos humanos. Diante disso, houve, de minha parte, a convicção de que era preciso ir mais além, que não era possível nós ficarmos apenas com ações individuais e ainda não condenatórias com relação aos assassinos, torturadores e estupradores do regime militar. Missão especial de direitos humanos sob a competente e corajosa direção do ministro Paulo Vanucci. Fez uma campanha nacional de proteção dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, de resgate da verdade. Eu entendi, então, que estava já preparado o caminho para que se pudesse ingressar no Supremo Tribunal Federal com esta ação que se chama arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual é o objetivo da ação? No caso, pedir à Corte Suprema no Brasil
que decida se a interpretação da Lei de Anistia de 1979, segundo a qual ela tem efeitos, ela abrangeu também os atos de homicídio, de tortura, de toda espécie praticados pelos agentes militares e policiais do regime autoritário da época, é ou não compatível com a Constituição de 88. A Constituição de 88 declara que a tortura é um crime inafiançável e não sujeito à anistia. Ora, a lei de 79 só pode ser absorvida pela Constituição se ela for compatível com os princípios fundamentais da Constituição. Um parecer elaborado por uma organização internacional a pedido do Ministério Público Federal aponta que o Brasil viola a Convenção Continental de Direitos Humanos ao declarar que os crimes cometidos pela ditadura militar no país estão prescritos, ou seja, não podem ser punidos. A Organização dos Estados Americanos quer uma explicação oficial do Brasil sobre sua lei de anistia. Para falar mais sobre esse assunto, o UOL conversa agora com César Brito, presidente da OAB. Olá, doutor César Brito, como vai? Como vai, Diogo? É um prazer estar falando com você, ainda mais sobre esse tema que é fundamental para o Brasil, por estrada da história, da verdade e da separação entre quem comete atos de lesa humanidade e quem comete atos políticos. A OAB ingressou nesta terça-feira com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste sobre esse assunto. O que exatamente a OAB quer? É verdade. Primeiro, nós queremos que a história seja contada na sua integralidade, e a vantagem de ingressarmos com a ação no Supremo Tribunal Federal é que poderá, num processo que é público, se discutir fatos importantes da nossa história, ainda desconhecidos da imensa maioria do povo brasileiro. Segundo, porque põe fim a esse debate que já dura anos, se a lei de anistia atingiu ou não quem é torturador. Terceiro, vai fazer com que o Brasil, ele próprio, julgue esta questão, e não que terceiros e outros países estrangeiros ou tribunais internacionais julguem o Brasil. Então nós temos aí uma boa chance do Brasil resolver definitiva essa questão, já que o Supremo Tribunal Federal é aquele órgão que dá a última palavra sobre a vida do Brasil. Quero crer, e espero, e é o sentido da petição inicial, que o Supremo Tribunal Federal dirá, como tem dito vários tribunais internacionais, de que a anistia, ela serve, e assim no Brasil foi, para anistiar crimes políticos e conexos. Jamais para anexar o grave crime, anistiar o grave crime de tortura, o grave crime de serviciar pessoas, estuprar pessoas, atingir a integridade física das pessoas que estão à disposição do Estado e, portanto, deveria receber a segurança do Estado. Tortura é crime de lesa humanidade. É assim no mundo todo, qualquer que seja ela. Por isso é que nós temos a esperança de que o Supremo Tribunal resolva essa pendência, resolva no sentido afirmativo de se afirmar de que a tortura não é crime político, determinando que o Estado apure e investigue esses casos que ocorreram no Brasil. E quando o senhor acha que o STF deve analisar esse caso? Espero que o mais rápido possível, porque é uma história que já deveria ter sido contada há mais de 20 anos. Foi designado relator o ministro Eros Graus, é um grande ministro, todo mundo respeita a sua história, e espero que, pela urgência da discussão, até porque os tribunais internacionais começam a julgar o Brasil sobre a matéria, espero que se dê a agilidade possível para que julguemos esse caso antes que os outros assim o façam. E como tem sido a posição do ministro Eros Grau a respeito desse tema, doutor César Brito? Não sei, a distribuição foi hoje pela manhã, ele não sei até se ele já recebeu o processo, mas o ministro Eros Grau é um ministro como os demais,
que tem a compreensão clara de que a Constituição Federal brasileira é uma Constituição especialíssima, porque privilegiou os direitos fundamentais em detrimento das ações do Estado. Ele diz que o cidadão é mais importante do que o aparelho estatal. Diz expressamente que a tortura tem que ser extirpada do seio da história do Brasil. Por isso eu acho que o ministro que tem a vinculação com os princípios fundamentais, ele terá, e quero crer, à sua disposição um bom momento de recontar a história do Brasil. Num momento tão importante do ponto de vista histórico como esse em que se dá o processamento e o julgamento da DPF 153, nós acreditamos que a magistratura não poderia ficar fora deste contexto, a magistratura não poderia se omitir por ser a magistratura o responsável último pela tutela das liberdades, o guardião último da Constituição Federal. A Associação Juízes pela Democracia, ela ingressa no Supremo Tribunal na condição de associado, de amicus curiae, por acreditar que é preciso rever o conceito do que foi a anistia, é preciso entendermos a anistia a partir da perspectiva da vítima do sofrimento institucional imposto pela ditadura militar, de modo a que criemos um ambiente propício e de comunicação da democracia para gerações futuras, além, evidentemente, de uma questão de justiça em relação ao nosso passado, por acreditarmos fundamentalmente de que este julgamento implicará numa manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre se aceitamos ou não a violência institucional como meio de conservação do poder. E firmemente acreditamos que não e que o Supremo Tribunal dará essa resposta comunicando às gerações futuras um caminho iluminado de verdade, de justiça e despido do mecanismo da violência institucional. É importante também destacar que não apenas os associados e a Associação Juízes pela Democracia entram nessa luta, porque também a Associação dos Magistrados do Brasil se manifestou no sentido do julgamento favorável da DPF, o que nos conforta bastante, é muito importante porque expressa um sentimento médio de todos os magistrados brasileiros, de todas as esferas de jurisdição, o que é para nós um fato extraordinariamente importante. O que o senhor pensa sobre magistrados que se pronunciam antes do julgamento? Na verdade, esta é uma questão que precisa ser vista com determinado cuidado. Ele já se pronunciou sobre isso anteriormente, ele já tinha uma posição clara em relação a isso. Isso depende realmente da situação concreta existente. O que causa é preocupação, porque um ministro da Suprema Corte Brasileira ter dúvida sobre uma questão grave como esta, ter dúvida, admitir, mesmo que em tese, a possibilidade da lei da anistia política ter anistiado os que cometeram crimes de lesa humanidade e não crimes políticos, crimes de lesa humanidade, repito, como estupro de prisioneiras, tortura, assassinatos, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres, esses não são crimes políticos, são crimes que o direito internacional considera de lesa humanidade, portanto, repito, não são anistiáveis e são imprescritíveis. Essa luta dos familiares, ela tem mais de 30 anos. Por exemplo, em 1979, houve a primeira interpelação judicial ao então presidente-general Figueiredo. Os familiares perguntavam: onde estão? Queremos saber o paradeiro de mais de 60 guerrilheiros, saber o que aconteceu com eles, se mortos, quais as circunstâncias de mortes e quem foram os responsáveis. E é triste vir aqui a público dizer, decorridos mais de 3 décadas, continuamos perguntando onde estão. Nova ação judicial foi encaminhada em 1982 por 22 familiares, de pais, mães, esposas, irmãos, à custa de seus parentes. Essa ação judicial chegou a ter uma sentença proferida, porém, nós tivemos o desencanto da Advocacia Geral da União, entrar com recurso contra essa sentença. Nós chegamos em 2009,
deveria promover a abertura dos arquivos das Forças Armadas, deveria intimar os militares envolvidos na repressão à guerrilha da Araguaia para esclarecer as circunstâncias de morte, indicar o local onde eles foram enterrados e a entrega dos restos mortais às famílias para o sepultamento digno. Vamos a iniciar la tercera audiencia de la mañana sobre la ley de amnistía en Brasil, solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional solicitó esta audiencia con el objetivo de brindar a la Comisión Interamericana elementos acerca de cómo la ley de amnistía ha representado en la práctica en el Brasil un obstáculo serio para la consecución de justicia respecto de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En la coyuntura actual, la Comisión Interamericana tiene una oportunidad clave para avanzar en la lucha por la justicia respecto de graves violaciones de derechos humanos en el Brasil, apoyar la protección de los derechos de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y dar un mensaje clave para la democracia brasilera en el sentido de que ningún ciudadano en la actualidad puede esperar que el gobierno no dé una respuesta adecuada respecto de la justicia, la verdad y las reparaciones debidas frente a graves hechos de tortura, de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales. Y en ese mismo sentido, el sistema interamericano ha respondido y ha garantizado y reafirmado que existen derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Brasil, sin embargo, a diferencia de muchos otros países de la región como Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia y muchas otras, no ha dado paso alguno para la responsabilización penal de los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Juro decir la verdad como la he dicho siempre. Ponían la radio a muy alto volumen, digamos, era un indicio de que podían estar torturando en la huevera. ¿Cómo era Chicolás? Un asesino. Y en mi caso les molestaba que fuera tan joven y tan chiquita porque intentaban ponerme las esposas y se les salía. Cuando me desatan y me dicen levántate, yo no me podía levantar. O sea, directamente no me podía levantar. Decían que era esto un jardín de infantes que hacían trayendo gente tan chica. La puerta de ese calabozo permaneció cerrada con nosotros 7 adentro. El calabozo mediría 1,50 m de ancho por 2 metros, 2,30 metros de largo. Bombas y disparos y bombas y disparos. Y yo pensaba, ¿dónde estará mi nieta? ¿Dónde vendrá que no llega? Yo fui aprendiendo el nuevo oficio, el oficio de buscar a mi hija. A toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. A ditadura brasileira foi período marcado por graves violações aos direitos humanos e supressão de direitos constitucionais. Houve ampla repressão contra setores da população civil, considerados como opositores do regime, mediante prisões ilícitas, desaparecimentos forçados, banimentos, exílios, torturas e homicídios. A fase mais aguda da repressão foi coordenada pelo Exército Brasileiro, principalmente através dos destacamentos chamados DOI-CODE.
é possível estimar que cerca de 30 mil cidadãos foram presos e torturados e há no mínimo 400 casos de desaparecimentos forçados e assassinatos. Esses ilícitos foram todos cometidos por agentes do Estado, num padrão sistemático e generalizado de perseguição contra a parcela da população civil. Assim, a nosso ver, caracterizam crimes contra a humanidade e devem ser responsabilizados apesar do tempo transcorrido. No entanto, esse não é um entendimento predominante entre os representantes dos poderes do Estado. Diversas autoridades brasileiras, inclusive magistrados das mais altas cortes, além de membros do Ministério Público e do governo, sustentam a existência de dois impedimentos para essa persecução penal: a anistia e a prescrição. A anistia, que supostamente impediria a promoção da justiça, foi instituída pela Lei número 6.883 de 1979, ainda durante a ditadura. A lei concedeu anistia para crimes políticos e crimes conexos a estes, bem como crimes eleitorais. Os crimes dos agentes engajados na repressão não são crimes políticos ou conexos. Apesar disso, defendeu-se publicamente que a lei também anistiava os servidores militares e civis envolvidos com a prática de crimes contra os opositores do regime. É esse entendimento que se consagrou no imaginário jurídico e leigo brasileiro, tornando-se uma espécie de dogma. Essa aplicação da anistia em benefício dos perpetradores de violações aos direitos humanos que agiam pelo Estado representa uma autoanistia. De fato, a lei foi outorgada pelo governo militar e estaria servindo para manter impunes crimes de lesa humanidade cometidos por seus próprios agentes na defesa do regime autoritário. Frisamos que essa lei foi editada quando o Congresso Nacional Brasileiro não gozava de autonomia. Nem se alegue que, por supostamente bilateral, a anistia aos torturadores seria legítima, conforme o fez no último mês de agosto um ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, porque crimes contra a humanidade não podem ser anistiados genericamente. Segundo, porque não houve efetiva bilateralidade no caso brasileiro. A interpretação favorável que foi dada em prol dos agentes militares e policiais culminou em um benefício amplo e geral. Ela foi formulada de modo a abranger todo e qualquer crime sem exceção e a dispensar até mesmo a apuração das circunstâncias em que praticados. Assim, essa interpretação comumente difundida e aplicada significou para os perpetradores do regime, dos perpetradores do crime de lesa humanidade, um auto-perdão amplo e restrito e incondicional, o que nos parece incompatível com a natureza dos delitos que praticaram. De qualquer modo, foi por força dessa interpretação que a Polícia Judiciária e o Ministério Público ficaram omissos em relação ao cumprimento de seus deveres de investigar e processar os autores dos crimes da ditadura. Nem mesmo a aprovação da Constituição de 1988 e a ratificação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992 foi capaz de alterar esse panorama. A alegação de prescrição é outra grande barreira, principalmente porque o sistema de justiça penal brasileiro não reconhece, até esta data, a figura e o conceito do crime contra a humanidade. Houve a ação da família Merlino, que foi arquivada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu não ser possível ao juízo cível declarar a condição de torturador do réu. A família Almeida Teles, outra que propôs ação, teve, porém, sucesso, obtendo uma sentença declaratória cível sobre a prática dos atos de tortura. A Ordem dos Advogados do Brasil propôs, neste mês de outubro, uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental perante a Suprema Corte para a declaração de não existência de anistia aos agentes da repressão. Recém-proposta, essa ação ainda não teve nenhuma decisão de cabimento ou mérito. O Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública, requerendo a declaração de responsabilidade civil pessoal de 2 ex-comandantes do Exército que eram responsáveis pelo funcionamento do DOI-CODE de São Paulo, no qual morreram ou desapareceram 64 vítimas do regime e foram ilegalmente presos e torturados aproximadamente 7 mil cidadãos brasileiros. O Estado, que também é réu nesta ação, diante da sua omissão em contribuir com a verdade, na sua impugnação oferecida agora, no mês de outubro, defendeu os interesses desses ex-torturadores e requereu a extinção do processo sob a alegação de prescrição, anistia
e ainda de que o direito brasileiro não reconhece a figura dos crimes contra a humanidade. O Brasil não implementou os postulados da justiça transicional. As cúpulas do Poder Judiciário e do Poder Executivo reconhecem e defendem a aplicação da anistia, da prescrição e do esquecimento, com honrosas exceções. Tomo aqui, finalmente, a liberdade de ressaltar a urgência de um posicionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos sobre a situação brasileira, principalmente em face da existência de riscos de impedimento às diversas iniciativas que estão sendo adotadas na persecução penal dos autores de crimes contra a humanidade no Brasil. A consequência da audiência na Comissão Interamericana, no nosso entendimento, é o esclarecimento da própria Comissão Interamericana, que acabou por impulsionar o relatório final, que apesar da lei de anistia no Brasil ter anistiado as civis que resistiram à ditadura, ela também estava ainda representando um obstáculo para a investigação e responsabilização dos agentes envolvidos, que ela também funcionava no Brasil como uma lei de autoanistia. La justicia brasileña dio curso a la solicitud de extradición del coronel retirado Manuel Cordero, solicitud presentada desde nuestro país. Manuel Cordero se encuentra recluido desde el 27 de febrero de este año, más de 6 meses, en una cárcel en la Superintendencia de la Policía Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Fue llevado hasta allí luego de ser detenido en Santana do Livramento, donde vivía. Sobre Cordero recaen 2 pedidos de extradición presentados por Argentina. Uno del juez Guillermo Montenegro por crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor y otro del juez Daniel Rafecas por los crímenes cometidos en el centro de detención clandestino Automotores Orletti. A esas solicitudes se suma la presentada por la justicia uruguaya por crímenes de lesa humanidad e por la desaparição de Adalberto Soba. Retomada do julgamento conjunto de 2 pedidos de extradição do major uruguaio. Ele foi acusado de ter participado da chamada Operação Condor, que teria se formado nos anos 70 para reprimir a oposição aos regimes militares que estavam no poder em vários países da América do Sul. Houve a discussão na medida que o ministro Marco Aurélio afirmou que o crime cometido de subtração de menor já estaria prescrito, analisando a pena que é aplicada no Brasil. Com relação às pessoas que desapareceram, ele entendeu que houve, no caso, uma morte presumida. Então, analisando a questão do homicídio, ele entende também que haveria a prescrição, porque no Brasil o crime de homicídio prescreve em 20 anos. Hoje seria um sequestro continuado e não uma morte presumida. E por ser um sequestro continuado, não houve então a ocorrência desse prazo de prescrição, portanto, ele ainda poderia ser extraditado. Não poderia se alegar, na visão do ministro Ricardo Lewandowski, que ele não pode ser extraditado por estarem prescritos os crimes cometidos. Em sessão anterior, acompanhei o voto do ministro Marco Aurélio após o voto do ministro César Peluso ter pedido vista dos autos. Vou agora, após os ter analisado, estar com um voto divergente. De veras, como observa o ministro César Peluso, não há suporte para a ideia de configuração de homicídios. E não subsistem os argumentos da defesa de prescrição e de indulto. Com as devidas vênias, acompanha a divergência. A decisão do Supremo na extradição de Manuel Cordero, ela fixou um precedente importantíssimo, porque foi o reconhecimento de um posicionamento que também é do Ministério Público Federal, de que os crimes de desaparecimento forçado, eles são classificados no Brasil como um sequestro permanente. E no sequestro permanente, enquanto você não localiza, não identifica a ossada, ou você não encontra a pessoa viva, há uma impossibilidade de fixar a data que houve o término do sequestro. Em tese, o direito considera que esse crime pode estar, inclusive, ainda ocorrendo. Começamos a quebrar o ciclo da impunidade. E no Executivo, como é que anda lá e abrir aquela luta lá dos arquivos? O Executivo é sabido que o Executivo tem posições diferentes, como houve recentemente no episódio da ação do Ministério Público Federal, o parecer da AGU, diferente do parecer dos direitos humanos, do Ministério da Justiça e da Casa Civil. Mas há uma determinação do presidente Lula de que o tema da punição, evidentemente, é um tema do Judiciário e do Executivo. Que no Executivo, tudo que estiver ao alcance do Executivo deve ser feito. O artigo Memórias Reveladas, a campanha de televisão que foi pro ar a partir desse domingo, solicitando a apresentação de novas informações, as buscas no Araguaia que estão em curso, a realização de eventos como esse que estamos realizando agora, um por semana,
pelo menos 2 por mês pelo Brasil inteiro. E isso demonstra o compromisso do governo e isso estimula os familiares, as vítimas, a atuarem. Virgílio Gomes. Presente. Agora, sempre. Estamos aqui hoje na frente do Ministério Público. O Sindicato dos Crimes de São Paulo, juntamente com o Grupo Tortura Nunca Mais, está aqui justamente para apoiar essa iniciativa da família, em busca de justiça e paz. E assim como o Virgílio, tem vários outros companheiros. O Virgílio foi, assim como o primeiro caso que a gente tomou conhecimento de desaparecimento do corpo. E isto depois foi uma prática constante da ditadura, matar opositores e desaparecer com os corpos. Por isso a nossa luta por justiça, por isso a nossa luta por verdade. Nós queremos a abertura dos arquivos militares, nós precisamos, a sociedade brasileira precisa conhecer a verdade, a sociedade brasileira precisa conhecer sua história, para que tais fatos não se repitam e para que não continue a tortura, a prisão injusta, a perseguição policial a tantos jovens que são assassinados aí na periferia ainda hoje. Senhores promotores, os senhores que fazem uma contribuição tão grande para a democracia, para a justiça, para as investigações de fundo no Brasil, deem uma chance para o povo brasileiro não ter que conviver no dia de hoje com os assassinatos, com as torturas, com a legalização do crime nas delegacias de polícia. Não permitam que a impunidade se torne uma regra. E hoje faz 40 anos, exatamente 40 anos, seus familiares estão aqui. Sua esposa, seus filhos, seus netos e todos os seus amigos. 40 anos, senhores promotores. 40 anos. Sabemos que muitos dos torturadores já morreram e continuam existindo, alguns até atuando como delegados de polícia e oficiais das Forças Armadas. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas, senhores promotores. Nós trouxemos aqui uma representação cível para saber se essas pessoas continuam na administração pública, se continuam representando o Estado, e consideramos isso autoofensa ao povo brasileiro, que percam seus cargos, que percam os seus vencimentos, inclusive de aposentadoria. Eles não nos representam, não podem representar o Estado brasileiro. E lembrando que isso aqui é uma questão de Estado, não de governo. E outra coisa é uma outra representação criminal, para que eles sejam punidos na forma da lei, porque a tortura é imprescritível, o Brasil é signatário do protocolo contra a tortura e também se trata de sequestro qualificado. Ou seja, esse crime não acabou, porque nós não encontramos o Virgílio. O Virgílio materialmente não surgiu. Então, que o Ministério Público, por favor, obrigue o Estado a nos devolver os restos do Virgílio e processe os responsáveis por uma barbaridade tão grande, por favor, na forma da lei, porque nós entendemos que a impunidade desses policiais da época que tomavam conta do Brasil, que falavam em nome do Estado brasileiro, é responsável pela impunidade que nós temos no país até hoje, pela perseguição do Estado contra determinadas pessoas. Ultimamente, no momento, principalmente os pobres, o pessoal das favelas, das periferias, dos morros do Rio de Janeiro, e para lembrar também que Exército, infelizmente, não é para isso, não. Eles botaram lá, mas não é para isso. Então, quer dizer, todas essas tentativas se resolveriam com o esclarecimento da memória e da verdade e com a abertura dos arquivos. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, falando que enquanto o corpo não aparecer é crime permanente, então vai ter inquérito pela morte do Flávio Molina. O meu procedimento aqui começou no ano 2000 por conta da vala de Perus. Representamos por conta dos casos do Flávio, do Molina, do Miguel Nuê, que foram pessoas que foram identificadas aqui. Mas cada morte, cada desaparecimento, cada crime contra a humanidade tem que ser um procedimento específico. Isso tem que ser apurado hoje, porque isso tem influência em tudo que a gente vai fazer
E a gente vê o quanto as coisas têm reflexo até hoje. Essa investigação tem que ser feita o mais a fundo possível pelos órgãos oficiais do país inteiro. Não podemos esquecer que nós estamos dentro de um contexto da América Latina e mundial. Em todos os países, os passos já foram dados, inclusive pelo Judiciário. É hora do Judiciário brasileiro dar a sua palavra. Por esse único motivo que a associação ingressou com esse pedido, porque vai ser um marco no país, vai ser um momento em que a história vai dizer que nós não admitimos tortura, que aqueles que praticaram as violações, aqueles que feriram a dignidade humana de todo o povo brasileiro, não podem ser equiparados àqueles que lutaram. A minha expectativa sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando decidia sobre a arguição de descobrimento do preceito fundamental interposta pela OAB, é positiva. Eu sei que muitos descreem, se preparam para a notícia negativa, mas eu realço, primeiro, que o ministro relator, Eros Grau, é um dos poucos juristas do Brasil que tem textos que discute e tenta formular noções do direito com fundamentos marxistas. Homem que foi de esquerda, foi preso político, foi torturado. Dele dificilmente virá uma decisão que desqualifique ou que reforce o equívoco tão reproduzido em alguns órgãos da mídia de que a anistia foi uma anistia para os dois lados, que a palavra crimes conexos protege torturadores. A anistia foi uma anistia parcial que atingiu uma parte importante dos opositores. Ninguém propõe revisão da anistia, ela pertence à história. O que se propõe não é revisão, é a correção da interpretação errada de que o assunto está encerrado. Sendo crime de lesa humanidade, a tortura não é passível de indulto, de graça, de anistia, nem de prescrição. Ela tem de ser processada e o processamento aí não é revanchismo. Ninguém está pedindo que os torturadores tenham as mesmas penas que impuseram às suas vítimas, mas sim que se quebre o ciclo de impunidade. Em São Paulo, um juiz de primeira instância já quebrou esse ciclo no caso do comandante do DOI-POD de São Paulo, Usta, declarando o torturador. Outras ações estão em curso, é preciso que se multipliquem as dezenas, centenas, convencendo o próprio judiciário. Se houve um momento em que as vítimas, os movimentos de direitos humanos, não acreditaram no judiciário, é porque confundiram o judiciário de uma democracia com o judiciário do regime militar. Não há hoje um judiciário tutelado. Se ele tomar uma decisão equivocada, a minha convicção firme é de que daqui a 2 ou 3 anos o Supremo voltará a abrir a discussão, porque se trata de um ciclo universal. 20 anos atrás, ninguém imaginava que Pinochet pudesse ser preso em Londres por ordem de um juiz espanhol, ou que o chefe político do Sudão não pudesse percorrer o mundo porque há contra ele um mandado internacional de prisão decretado pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, ao qual o Brasil adere. Nesse avanço permanente e dinâmico dos direitos humanos, o chamado direito internacional dos direitos humanos, a minha convicção é de que o Supremo poderá decidir corretamente, como decidiu no caso Raposa Serra do Sol e no caso sobre pesquisas em células-tronco. Esses dois precedentes nos autorizam a esperar uma decisão positiva de não bloqueio, de não interdição do debate, do conhecimento, da verdade y da memoria. Que se van a realizar actividades relacionadas con la justicia transicional, la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas. En cuanto al derecho a la verdad y al establecimiento de la verdad por hechos del pasado, especialmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ¿cuál es la vía que se ha previsto para llegar a la verdad? ¿Cuál es el alcance de esta ley?
en materia de reconocimiento de responsabilidad. ¿Qué hechos comprende? Se reconoció responsabilidad por los hechos de 1961 a 1979. Quem são os registrados? O que foram feitos? O que foi feito dos seus corpos? E quais foram as circunstâncias de sua morte? Porque nós não queremos só o direito à memória e à verdade. Nós também queremos justiça. Nós temos direito à justiça. E é um direito que está lá escrito na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Isso se parece muito forte. Esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear? De repente, impunemente